Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou aqui agora entregar exclusivamente para você a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Se sente pronto para ouvir a palavra de Deus? Se prepare. O milênio e o juízo final. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 20. Ouça o que precisa ouvir. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Como se sente? Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sob a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. A Bíblia diz: eu acredito. Você está ouvindo o milênio e o juízo final. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre.
E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se-lhe os livros. E abriu-se-lhe outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A Bíblia diz: eu acredito, você está ouvindo o milênio e o juízo final. Como se sente agora? No momento de decisão em Cristo Jesus, o Messias, seu destino é selado. O capítulo 20 do livro de Apocalipse pode ser dividido em 4 quadros distintos. Se sente pronto para ouvir? Primeiro, a prisão de Satanás. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3. Eu acredito. E você acredita? Quer saber o que significa a prisão de Satanás? Fique de olho. E o 5º anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Apocalipse 9:1. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Apocalipse 9:2. A Bíblia continua dizendo: e tinham sobre si rei o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Apocalipse 9:11. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Apocalipse 11:7. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Apocalipse 22. E lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. A Bíblia diz: eu acredito. Você está ouvindo o milênio e o juízo final.
eu continuo imaginando. Como você viu, se pode concluir que o poço do abismo tem uma tampa que pode ser aberta, fechada e selada. O apóstolo São João vê que o anjo tem a chave do abismo em uma grande corrente. O apóstolo São João viu descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e prendeu a Satanás por 1000 anos e que o fechou no abismo até completarem os 1000 anos. E eu penso, isso tudo é um simbolismo. Um espírito não pode ser amarrado com corrente. Prendeu, fechou e selou são termos que denotam a limitação do poder de Satanás. Pense nisso. Isso significa que a autoridade e o poder de Satanás foram restringidos. Satanás não pode mais enganar as nações. A evangelização dos povos foi ordenada e Cristo Jesus vai chamar os seus eleitos. A prisão de Satanás não significa que ele está inativo, fora de cena. Ele está na corrente de Cristo Jesus. Essa corrente é grande, mas ele é um inimigo limitado. Você concorda? Eu fico imaginando Satanás não pode mais enganar as nações? Quer saber? A prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda de Cristo Jesus, o Messias, e não com a segunda vinda. Está pronto para ouvir? A Bíblia diz: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa, disse Jesus Cristo. A Bíblia ainda diz: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. A Bíblia ainda diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. A Bíblia diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, para que por sua morte destruíste aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, Cristo Jesus, para destruir as obras do diabo. Gostou do resultado? A prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda de Cristo Jesus, o Messias, e não com a segunda vinda. A expulsão de Satanás foi o resultado da coroação do Filho de Deus, o Messias, Cristo Jesus. Assim, a amarração ou prisão de Satanás começou na primeira vinda de Cristo Jesus, e isso é o que Apocalipse capítulo 20, versículo 2 significa.
A prisão ou restrição do poder de Satanás tem a ver com a obra de Cristo Jesus na cruz e com a evangelização das nações, de onde Cristo Jesus, o Messias, chama todos os seus eleitos. Gostou do resultado? Satanás está restrito em seu poder no sentido de que não pode destruir a igreja do Filho de Deus, Cristo Jesus. Satanás não pode impedir que os eleitos de todas as nações recebam o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e creiam. A Bíblia diz: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos capítulo 8, versículo 30. Aproveite o que há de melhor na santa palavra de Deus. Você está ouvindo o milênio e o juízo final. A Igreja de Cristo Jesus é internacional. Você sabia? O particularismo da antiga dispensação judeus deu lugar ao universalismo da nova igreja, a Igreja de Cristo Jesus, o Nazareno. Como se sente agora? Quer saber o que significa o pouco tempo em que Satanás será solto depois do milênio? Se prepare. Esse pouco tempo retrata o mesmo período da grande tribulação, a apostasia e o reinado do anticristo. Esse é o tempo que antecede a segunda vinda de Cristo Jesus, o Messias. Você sabia? Fique de olho. O que significa os 1000 anos durante os quais Satanás é preso? Você vai gostar da novidade. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Você está ouvindo o milênio e o juízo final. O capítulo 20 do livro de Apocalipse usa várias figuras simbólicas. O abismo, a corrente, a prisão e o milênio. Se concentra aqui agora nesse ponto específico. O número 1000 sugere um período de completude, um período inteiro. Sugere um longo período, um período completo. O número 10 cubicado. 1000 anos é o tempo que vai da primeira à segunda vinda de Cristo Jesus, o Messias. É o período que Cristo Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Nazareno, está reinando até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Esse período do milênio precede o juízo, e o juízo do ensino geral das Escrituras Sagradas da Bíblia segue imediatamente a segunda vinda do Messias, Cristo Jesus. Ficou feliz? Gostou do resultado? Você consegue entender? Você está ouvindo o milênio e o juízo final. Quer saber? O capítulo 20 do livro de Apocalipse pode ser dividido em 4
quadros distintos. Você já viu o primeiro quadro, a prisão de Satanás. Vamos agora para o segundo. Se prepare. O reinado dos salvos com Cristo Jesus, o Messias, no céu, na pátria celeste, a nova Jerusalém. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo Jesus durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo Jesus e reinarão com ele 1000 anos. Como se sente agora? Se você é eleito de Deus, justificado, perdoado e salvo por Cristo Jesus, você se sente incrivelmente bem. Aleluia! Louvado seja Deus. Esse reinado não é na terra, mas no céu, a pátria celeste, a nova Jerusalém. O apóstolo João disse: vi tronos. A palavra tronos aparece 67 vezes no Novo Testamento e 47 vezes no livro de Apocalipse. Apenas 3 vezes o trono está na terra, e sempre falam do trono de Satanás e do anticristo. Você sabia? Sempre que a palavra aparece em Apocalipse, esse trono está no céu. Não existe nesse capítulo nenhuma referência à terra, nem mesmo à Palestina, Jerusalém. A cena ocorre no céu e não na terra. O apóstolo São João disse: são as almas que estão reinando. Portanto, esse reinado não pode ser na terra. O apóstolo São João vê almas e não corpos. Essas almas são as mesmas descritas em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. As almas reinam durante todo o tempo entre a morte e a ressurreição, que se dará na segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus, o período intermediário. Você sabia? Depois da ressurreição, os salvos reinarão com corpo e alma. Apocalipse 22, 5. E ainda mais, Cristo Jesus está no céu e não na terra, e as almas estão reinando com ele, Cristo. O cristão, quando morre no Senhor, ou quando dorme no Senhor, vai morar com Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Você está ouvindo o milênio e o juízo final. Fique de olho. Quer saber a missão daqueles que estão reinando com Cristo Jesus? Fique atento.
Eles estão assentados em tronos para julgar. Santos vão julgar as 12 tribos de Israel, o mundo e os anjos. Cristo Jesus, o Messias, prometeu aos vencedores que eles se assentariam com ele no seu trono. Os salvos estão com ele, Cristo Jesus, no Monte Sião. Os salvos cantam diante do trono de Deus e verão sua face. Você consegue visualizar? Eles, os salvos, participarão da glória de Cristo Jesus, pois reinarão com ele Cristo. Os salvos estarão no céu com Cristo Jesus em glória. Estas almas celebram a vitória de Cristo Jesus sem cessar. Você sabia? Quer saber quem são estes que estão reinando com Cristo Jesus? Todos os salvos, os mártires e todos aqueles que morreram em sua fé. Os outros mortos, ou seja, os incrédulos, não tornarão a viver até que os 1000 anos sejam cumpridos. Nesse período, entram na segunda morte. Você concorda? Você está ouvindo o milênio e o juízo final. Você vai ouvir agora o significado da primeira ressurreição e da segunda morte. Fique de olho. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo Jesus e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Aproveite o que há de melhor na santa palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é viva e eficaz. Você consegue entender? Quem morre uma vez, morte física, ressuscita 2 vezes, espiritual e corporalmente, na segunda vinda de Cristo Jesus. Quem morre 2 vezes, física e eternamente, ressuscita uma única vez para o juízo. A regeneração é uma espécie de ressurreição espiritual. Essa é a primeira ressurreição. Ela é espiritual. Quem não passa por essa ressurreição espiritual morre 2 vezes, física e eternamente. Você sabia? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Todos quantos são regenerados, ressuscitaram com Cristo Jesus, e essa é a primeira ressurreição. A ressurreição do corpo é posterior. Essa é a segunda ressurreição. A frase primeira ressurreição se refere à ressurreição espiritual. É uma forma de escrever o novo homem em Cristo Jesus, que foi regenerado pela graça divina. Então, mesmo mortos, suas almas estão reinando com ele
Cristo Jesus no céu. Viu só que notícia boa! Você já decidiu entregar sua vida, sua alma para Cristo Jesus? Cristo Jesus é a única esperança de salvação de sua alma. Você tem segurança até no leito da enfermidade, você tem segurança até na morte, pois o cristão de fato não morre, a sua alma vive na presença de Jesus Cristo. Quer experimentar aqui agora a delícia de ser perdoado, justificado e salvo por Cristo Jesus? Venha, venha, venha rapidamente para o Messias, Cristo, e entregue sua alma para Jesus. Ele pode escrever o seu nome no livro da vida. Você pode ser um eleito de Deus. Já pensou nisso? Sua vida, sua responsabilidade. No momento de decisão em Cristo Jesus, o destino de sua alma é selado.